Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Pode tomar o seu lugar onde você está sentado, pode se sentar, fique à vontade, abra a sua Bíblia, seja ela digital ou em papel. Texto de João, livro de João, né, do Evangelho de João, capítulo de número 15, tá? Abra a sua Bíblia aí, no capítulo de número 15, hoje nós tivemos um pequeno problema técnico com o projetor e não teremos a Bíblia na parede. Então, se por um acaso tem alguém perto de você que está sem Bíblia, ajude ele, mostre, leia junto com ele, tá bom? Eu, geralmente, quem já está acostumado a ver o pastor Tiago, vulgo eu, pregando, sabe que eu uso bastante a tela. Eu acompanho o texto com vocês na tela para que vocês não sejam perdidos, para que não percam o momento que Deus está ensinando para a gente. Felizmente, com alguma falha técnica, não será possível hoje. Mas em breve vai dar certo, amém? Amém? Eu estou cheio de água porque eu estou com sede, né? Não é fácil cantar e pregar ao mesmo tempo, mas vamos lá, né? Deus nos deu a tarefa, a gente faz. Sendo fácil ou sendo difícil, né? Verdade? Vamos orar um instante? Pai, em nome de Jesus, graças te damos por louvar o teu nome nesta noite. Graças te damos por permitir, Senhor, nos reunir aqui em tua casa para te louvar, Senhor. Para render louvores ao teu santo nome. E agora, Senhor, debaixo desta atmosfera espiritual que foi edificada aqui por meio das palavras, dos louvores, do que foi falado, do que foi cantado, do que foi ministrado, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Erguemos, Senhor, nossos louvores, nossas orações, como incenso suave, agradável às tuas narinas, Senhor. E os nossos louvores agradáveis aos teus ouvidos, Pai. E agora, Senhor, pedimos que, da mesma forma que o incenso subiu até os tronos do céu, Senhor, e a tua presença desceu sobre nós, que agora a tua voz, Senhor, a tua palavra, Senhor, a voz profética que vem direto do trono, venha no sentido contrário, do céu para a terra, para este lugar, Senhor. Todo o povo diz amém. Amém. Todo mundo está com a Bíblia aí, João 15, verso 5, tá? João 15, verso 5. Eu vou ler só esse versículo de João 15, porque eu preciso dele para dar uma ênfase, tá? Muitos pregadores, muitos pastores já falaram bastante desse versículo. João 15, verso 5 diz assim, Jesus dizendo, né, palavras de Jesus: eu sou a videira, vocês, dizendo Jesus para os discípulos, ou seja, se eu e você somos discípulos de Jesus, então a segunda parte desse versículo é para nós. Vocês são os ramos. Alguém já teve a chance, a oportunidade de conhecer uma videira, de ver uma videira? Pastor Ézio, mais alguém? Uma videira é uma árvore, pouco diferente de todas as árvores. Por quê? Porque a videira, ela não tem tronco praticamente. De uma raiz, ela brota um ramo que cresce verticalmente e depois ela cresce horizontalmente. Interessante ver isso. Ela não tem ramos abertos. Ela cresce um ramo da raiz e um ramo horizontal. Você já viu um barreiral onde são cultivadas as uvas? Então você já viu uma videira. Ela é exatamente assim. De um único ramo surge da mesma raiz e ele não se espalha. É necessário que ele, depois que ele faz aquela curva, que ele começa a ir na horizontal, aí sim, ele começa a se espalhar. Mas se você olha para aquele ramo vertical que está subindo da raiz, ele não parece um tronco grosso de árvore, como a gente está acostumado a ver. Ele parece um ramo, estreito, fino, pequeno. Isso significa que eu e você partimos de uma mesma raiz. Tem um texto que nós vamos ver aqui, que fala da raiz de Jessé. Nós compartilhamos a mesma raiz. E eu precisava desse texto de João 15, que não tem muito a ver com o que eu vou falar na sequência. A conexão da videira não tem muito a ver na sequência. Você vai entender por quê. Mas eu precisava desse texto de João 15 para explicar isso.
A videira é uma árvore um pouco diferente por causa disso. Dessa raiz surge um caule praticamente, não é nem um tronco, que vira um ramo. Interessante, né? Essa lógica que Jesus usa da videira, ramo, raiz, videira. Ou seja, não existe um tronco, existe só uma raiz. Da raiz vem os ramos. E esse é o tema da mensagem hoje. Você está anotando no teu caderno, teu tablet, alguma coisa, algum lugar no teu celular? O tema de hoje é enraizado. Enraizado. Continua o versículo 5. Depois que ele fala, vocês são os ramos. Continua assim. Quem permanece em mim e eu nele. Não, nesse ponto não me interessa a continuação do versículo. Eu quero entender essa lógica. O que Deus fala conosco quando a gente ouve. Quem permanece em mim e eu nele. Porque se Jesus fala, quem permanece em mim e eu nele, significa que para um ramo que somos nós, é mais fácil ele se desconectar da raiz e não o contrário. Entenda que não é a raiz que expulsa o ramo da sua conexão. É o ramo que se, corta-se sozinho. É o ramo que sozinho se desconecta da raiz. Não é a raiz que fala assim, eu não quero mais saber desse ramo, vou cortar ele, vou mandar ele embora. Falando um pouco de biologia, botânica, não é minha praia, tá? Sou arquiteto. Só que eu estudei um pouco de raízes, porque senão a gente bota a árvore errada na calçada errada e acontece que a gente vê muitas calçadas por aí, né? A raiz da árvore aflorando para cima da calçada e destruindo a calçada, e ninguém consegue andar. Então a gente dá uma estudada assim sobre essa questão das raízes. Se você tem uma árvore de copa bem aberta, aquela árvore conhecida como, por exemplo, um carvalho, que abre bem seus braços, o formato da raiz é praticamente um espelho das suas aberturas. Então, se ele abre bem, se ele dá bastante sombra, a sua raiz também vai se espalhar horizontalmente na terra. Ao contrário de um cipestre. Já conhece o cipestre? Cipestre é aquele pinheiro que é bem vertical assim, bem comprido e bem estreito. Por ele ser uma árvore bem alta, que passa dos 10 metros, e bem esbelta, ele precisa de uma raiz mais vertical e mais profunda. Para que isso? Para que quando vierem os tempestades, Deus está falando? Quando vierem as tempestades, quando vierem os raios, os ventos fortes, aquele carvalho que tem mais área horizontal, ele não sair voando, porque ele está bem enraizado, com suas raízes bem espalhadas. Já aquele cipestre bem vertical, quando vem uma árvore, um vento forte, ele balança bastante. Mas ele não sai arrancado, porque ele tem profundidade. Quanto maior a sua profundidade em Deus, com as suas raízes, pode vir o temporal que for, pode ser um furacão, nada vai arrancar você do solo. E eu estou falando aqui numa semana em que para nós, como igreja, como família pastoral, passamos por um furacão. Existem famílias que, em meio ao luto, abandonam Deus. Dizendo, nossa, Deus me abandonou, Deus levou meu marido, minha esposa, meu filho, meu sobrinho. E olha para nós três. Mesmo em meio ao luto, estamos aqui enraizados. Mesmo em meio ao luto, nossa função ministerial na música ou na pregação não para. Porque estamos enraizados nele. E a consequência de ter uma raiz bem fundamentada é o final do verso 5. Produz muito fruto. Produz muito fruto. Que é um grande exemplo do que é uma raiz bem fundamentada, que dá bastante para o fruto. Eu vou dizer o nome aqui. Pastor Paulo Sérgio Moreira. O tanto de gente
que enviou uma mensagem na página da igreja, no seu perfil no Facebook, que esteve no velório, mostra o quão fundamentado era aquela raiz que era o meu pai e quantos frutos ele gerou. Então isso aqui, nós estamos vendo na prática, que nós precisamos ter uma boa fundamentação em nossa raiz. Porque ele continua no verso, na sequência. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E quem é Jesus para nós? Jesus é a nossa raiz. Onde nós estamos fundamentados. Onde nós, como ramos, estamos ligados. Abra comigo Romanos 11:16. Que esse sim é o texto principal da noite. Romanos 11, verso 16. Enquanto você abre Romanos 11, 16, deixa eu explicar uma coisa. Deus. Tá aí. Oba. Deixa aí. Deus, no Antigo Testamento, deixou para os hebreus uma série de leis chamada Levítico. E eu confesso para vocês, tá? Eu sou pastor. E não é pecado nenhum dizer o que eu vou dizer. É chato ler, às vezes, alguns versículos da Bíblia, eu confesso. Levítico é um deles. Números é tão ruim quanto. Crônicas também é bem difícil. Mas cabe um esforcinho para ler e para entender. Minha leitura do mês de fevereiro, mesmo em férias, foi o livro de Levíticos. Eu li o livro inteiro de Levíticos nos 28 dias de fevereiro. E agora, porque eu li esses versículos de Levíticos, eu consigo entender melhor esse aqui. Que está aqui na tela, o 16. Os israelitas, ainda na época do deserto, depois, quando eles entraram na terra prometida, eles traziam ao Senhor ofertas. Abre parênteses, não estamos falando de dinheiro, fecha parênteses. Eles traziam ofertas, de qualquer tipo. Cada oferta tinha um uso. Existia oferta de holocausto, existia oferta de expiação, existia oferta... Depois você lê lá em Levíticos. Acontece que a oferta, existia oferta de primícias. A oferta era parte da colheita, não todo. Deus dizia assim para eles: tragam uma parte da farinha. Aquele texto escrito massa, é farinha. Algumas traduções usam farinha. O original do grego está mais para farinha do que massa. Mas vamos usar massa mesmo. Se é santa, a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Ou seja, a lógica aqui é o seguinte: Paulo está dizendo para os romanos, não são nem judeus, são gentios, que quando eles traziam uma farinha, uma massa de oferta, eles com aquela parte, eles consagravam um todo. E da mesma forma, continua o versículo: se a raiz é santa, os ramos também serão. De novo, se a raiz é santa, os ramos também serão. Então, se nós temos uma raiz que é santa, querido irmão, querida irmã, saiba, os ramos, eu e você, também serão. Ah, mas pastor, eu luto dia e noite contra o pecado, contra a tentação, contra a procrastinação. Eu luto dia e noite contra isso, contra aquilo. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Glória a Deus, aleluia. Mas então, quem é a raiz? Quem é a raiz? Vamos entender quem é a raiz? Eu já falei que é Jesus, mas vamos saber o que é essa raiz que é Jesus. Em que estamos enraizados? Em que esta raiz produz em nós? Isaías 11, verso 1. Isaías 11, verso 1. Diz assim: então brotará um rebento
ou uma raiz, do tronco de Jessé. Um renovo, um rebento, é um galho ou um ramo que dá origem a uma nova planta. Veja, Jesus, bom, enfim, calma lá. Renovo, rebento, é um tronco, um ramo que é desconectado do seu tronco principal e forma uma nova árvore. Está entendendo? Grave essa informação. E das suas raízes brotará um renovo. E na sequência, o profeta Isaías começa a dizer as características desse rebento, as características desse renovo. Verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Verso 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Verso 4. Julgará os pobres com justiça, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Verso 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Quem é essa raiz? Que aos 12 anos de idade foi dito assim, de onde ele aprendeu isso? Quem é essa raiz que aos 30 anos ensinava o povo e dizia assim, da onde vem tanta sabedoria? Quem é essa raiz que ao ver uma mulher prostituta quase ser apedrejada, ele disse assim, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois disse para ela, vai e não peques mais. Quem é essa raiz? Eu posso falar mais coisas. Tem um nome aqui, ó. Em Apocalipse 5:5, você não precisa abrir, só leia, só veja. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse 22:16, ele responde, eu, Jesus, sou a raiz de Davi. Certo? Aleluia. Aleluia. Ele é a raiz. Ele é a raiz em que estamos ligados. Então já sabemos, somos os ramos ligados à raiz chamada Jesus. Mas tem um problema. Jessé era um judeu, da tribo de Benjamim. Jesus era um judeu. E como essa raiz se conecta a nós que não somos judeus? Agora você volta em Romanos 11. Em Romanos 11, no verso 16, descobrimos quem nós somos, como estamos ligados a essa raiz. Porque não é uma simples ligação, e aí você vai entender por que Jesus fala lá na videira, quem permanece em mim. Não é uma ligação de estar assim, partindo, surgindo um ramo a partir da videira. Já viram falar de enxerto de árvore? Nós, gentios, fomos enxertados na raiz. Nós, gentios, fomos enxertados na raiz. 17, verso 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, pausa. Algumas versões vão dizer zambujeiro. Oliveira brava. O que é uma oliveira brava? Ela é diferente da oliveira normal. A oliveira normal, ela produz o famoso óleo de oliva. Gostosinho, né? Bom para temperar salada, bom para pôr na pizza, assim, quando você vai comer uma pizza. Tá pensando em pizza? Eu já estou dando a dica. Leva o pastor também, tá? A oliveira, ela é uma fruta, um ramo, uma árvore, que produz o óleo de oliva. A primeira prensa do óleo, chamada extra virgem, é a mais pura que tem. Ou seja, o fruto da oliveira é um bom fruto. Já a oliveira brava produz frutos amargos. A oliveira brava não é uma oliveira própria para consumo.
Ai, Jesus, o Senhor está falando que eu não sou bom, que eu não tenho bons frutos, que eu sou amargo. Não é bem isso. Acontece que a oliveira brava, ela é uma oliveira selvagem. Olha como é que continua. No 17 ainda, olha lá. Foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Eu falei, um rebento é um ramo que é cortado e é plantado, ou seja, isso significa foi cultivado. Então nós, como oliveiras bravas, por quê? Porque em nós havia o poder do pecado. Selvagem, impuro, impróprio para consumo. Fomos cortados da oliveira brava, fomos enxertados numa oliveira cultivada que é Jesus. Só que quem já fez esse processo de enxerto de árvore em casa, sabe muito bem que se você pegar um ramo de tomate e colocar ligado a uma laranja, não vai sair laranja. Vai sair tomate. O ramo de tomate que está preso à laranja, por mais que ele compartilhe da seiva, dos nutrientes, da água, da raiz que é a laranja, ele não vai produzir laranja. Ai, pastor, então quer dizer que mesmo assim eu estou enxertado em Jesus como oliveira brava e eu ainda produzo frutos amargos? Sim. Porque essa é a nossa natureza por causa do pecado. Só que tem uma diferença. Verso 18. Verso 18. Eu vou aqui. Não se glorie contra os ramos que foram cortados. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Não sou eu que digo para a raiz, olha raiz, é o seguinte. Eu quero produzir frutos. Frutos bons, tá? Manda ver. Não sou eu que mando. Nós somos oliveira brava, amarga, imprópria para consumo, azeda, ruim, feia. Porque o pecado está em nós. E a raiz está dizendo para nós assim, ó, estou mandando seiva, estou mandando nutriente, estou mandando água. Porque é isso que eu posso mandar. Os frutos partem do ramo. A raiz só os alimenta. Só que essa raiz em que estamos ligados... Isso é sensacional que nós vamos ver isso. Essa raiz que nós estamos ligados, ela é diferente das raízes naturais de um enxerto normal. A raiz que nós estamos ligados é uma raiz que produz. Eu preciso dizer o que está escrito aqui. Se é a raiz que me sustenta, estar sozinho, em momentos de depressão, estar longe de alguém, se isolar, ficar distante até mesmo da própria raiz, sem fazer devocional, sem tempo de qualidade no secreto, sem tempo de louvor, seja em casa, seja na congregação, sem tempo de adoração, sem comunhão com os irmãos. Olha, irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês, com todo amor e sinceridade no coração. Sabe por que a pandemia matou muitos cristãos mundo afora? Matou no sentido espiritual? Porque nós perdemos a comunhão nas casas. Eu não estou falando de deixar de vir à igreja. Porque o básico da igreja primitiva de Atos 2 era o templo e as casas. E acredite se quiser, a pandemia matou os dois. Porque tem cristão que não está indo mais visitar um ou outro por causa da pandemia. E também não vem na igreja. A pandemia está aí. Dizem que está acabando. Não aguento mais usar máscara. Mas acontece. A Bíblia diz fazer firmes. Mas irmãos, se vocês podem, visitem uns aos outros. Tenham tempo de mesa, tenham tempo de qualidade, conversando coisas do reino, coisas que edificam. Ouviram? Coisas que edificam, não fofoca. Não é para murmurar que o pastor está falando qualquer coisa no púlpito. É tempo de comunhão.
é de qualidade, é de ouvir o irmão que ficou muito tempo talvez sem vir à igreja e dizer assim: amigo, tô aqui, tô do teu lado, conta comigo, manda mensagem a qualquer hora que for do dia, qualquer hora que for da noite. Se você precisa de um apoio, precisa que alguém te ouça, eu estou à disposição. Porque não é só o contato com o pastor que faz você manter-se ligado à raiz, é também a comunhão entre os irmãos. É também a comunhão uns aos outros, no templo e nas casas. E continuando. Essas coisas, a comunhão, o devocional, o estudo bíblico em casa, o tempo de adoração no secreto, tempo de mesa com os irmãos, isso é a seiva dizendo: olha aqui, ó, estou mandando nutriente, estou enviando água, estou enviando tudo que você precisa. Mas como um ramo de oliveira brava, geralmente a oliveira ainda é pior das frutas, porque na verdade ela não só deixa de produzir a oliveira cultivada, a sua seiva se torna uma seiva amarga, que danifica a oliveira cultivada. Mas não nós. Amém. Verso 24, Amém. de Romanos 11, verso 24, diz assim: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural, algumas versões diz antinatural. O antinatural que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: uma força sobrenatural pegou você, raminho de oliveira brava, enxertou na oliveira cultivada. Não foi uma pessoa, não foi um ser, não foi alguém que te evangelizou, não foi o pastor que pregou, não foi o louvor que te tocou, foi uma pessoa, um modo antinatural. Ou eu posso dizer essa frase, sobrenatural, enxertado numa oliveira cultivada. Agora você vai repetir comigo, para que você memorize isso, tá? Repete comigo para você decorar, tá? Ramo de oliveira brava, cortado da natureza, da oliveira brava, que é o pecado, fui enxertado na oliveira cultivada, que é Jesus. E ao natural produzo frutos bons para consumo. Porque os meus frutos amargos não valem mais nada. Essa oliveira cultivada é a única árvore que consegue mudar os frutos do ramo enxertado. É essa oliveira cultivada é a única árvore que faz você produzir bons frutos. Eu e você. Frutos amargos, frutos de pecados não valem nada. Se eu tenho a seiva, a água e os nutrientes surgindo da raiz, para mim, ramo enxertado, então eu vou ter vontade de orar em casa. Então eu vou cantar em casa. Eu vou estudar a Bíblia em casa. Eu vou falar de Jesus na rua. Eu vou falar de Jesus para os meus amigos de trabalho. Eu vou ser um exemplo de Jesus no meu trabalho. Mas, se eu estou enxertado, e os meus frutos ainda são frutos amargos, será que eu não estou mais permanecendo, como diz João, enxertado? Veja como agora ficou fácil de entender quando Jesus fala: a quem permanecer em mim? Porque não é um ramo natural, é um ramo enxertado. É muito fácil se desconectar.
É muito fácil se desconectar e daí o que acontece? Aí os ramos amargos voltam a produzir frutos amargos. Então, se a gente está desconectado do ramo principal da oliveira cultivada, nossos frutos demonstram isso. Porque é inevitável. Frutos vêm com ou sem... Presta atenção. Frutos vêm com ou sem o esforço de Jesus, como nossa raiz. Só que com Jesus são uns frutos. Sem Jesus são outros. Se os meus frutos estão sendo murmuração, reclamação, dor de cabeça, ansiedade, depressão, se está sendo isolamento social, eu não quero receber visita de ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinho no meu canto, eu quero chorar no meu canto. Se os meus frutos são frutos amargos, estão me trazendo dor, estão me trazendo sofrimento, opa, pum! Será que eu então estou perdendo o enxerto? E voltando a produzir frutos amargos? Porque se eu estou ligado nesse ramo, bem enxertado, meus frutos não seriam esses. Então agora, queridos, a mensagem terminou. Porque nós vamos preparar para a ceia. Enquanto isso, você analisa teu coração. Deus, na última semana, da última ceia para cá, de janeiro para cá, não sei, escolha um período. Meus frutos foram frutos de oliveira brava ou foram frutos de oliveira cultivada? Eu reclamei, eu murmurei, eu falei mal do irmão do colega do trabalho. Jesus, eu fofoquei com um fulano, não sei o quê. Ai, Senhor, pega... tá falando, tá anunciando. Faça essa análise. Teus frutos nos últimos dias, 15, 30, foram frutos de oliveira brava? Frutos amargos? Ou foram frutos bons? Começa a fazer uma análise. Começa a esquadrinhar o teu coração, como diz a Bíblia. Começa a procurar aquele cantinho ali que você falou uma coisa assim, outra meio assim. Faça isso. Porque isso é necessário para o próximo momento que vamos ter aqui, que é o momento da ceia. Isso é necessário para que você realinhe o teu enxerto com Jesus. Realinha essa conexão com a oliveira cultivada.